Conversei com o André Cury, empresário de Yuri Alberto, e no vídeo de hoje do canal do Nicola falou sobre a possibilidade de transferência do atacante para a Inter de Milão. Já Record e Globo seguem batalhando pela audiência com interferência direta em Corinthians e São Paulo. Tem ainda novidades se Pedrinho, ex-Corinthians, pode pintar no Cruz Maltino, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para contar sobre a guerra de bastidores e por audiência entre Record e TV Globo. Nessa quarta-feira a Globo exibe a estreia do Corinthians na pré-Libertadores, confronto contra a Universidade Central, jogo na Venezuela, partida de ida do playoff daquela fase preliminar da Libertadores, jogo marcado para 21h30. Vale a lembrança de que a Record tem exibido jogos do Campeonato Paulista às quartas-feiras, às 21h35. E nas últimas duas quartas-feiras, inclusive, a Record bateu a Globo com o Neymar em campo, na quarta-feira passada com Corinthians e Santos, na quarta-feira anterior com a estreia do Neymar vestindo a camisa do Peixe. Pois bem, para evitar a concorrência da Globo e do jogo do Corinthians na pré-Libertadores, a Record decidiu alterar sua grade. E São Paulo e Ponte Preta, que se enfrentam no Morumbi, jogo importante especialmente para o torcedor do Palmeiras, que vai precisar secar a ponte, sob o risco de o Palmeiras não passar para a próxima fase. Esse jogo não vai mais acontecer às 21h35. Ele foi antecipado para 19h30 e terá transmissão da emissora paulista. Então, para fugir da concorrência da Globo, a Record antecipou seu jogo. E você vai poder assistir às 19h30 em TV aberta na Record, a São Paulo e Ponte Preta, às 21h35 em TV aberta na Globo, a estreia do Corinthians contra a Universidade Central. Só para lembrar que no Campeonato Brasileiro, quando Record e Globo transmitirão jogos do Campeonato Brasileiro em TV aberta, a Record já usará esse expediente de transmitir sua partida às 19h30, com a Globo ficando com o jogo das 21h30. O que você pensa sobre essas estratégias? O que você acha das emissoras de TV no Brasil? Você tem uma preferência? Já use o espaço para comentário e opine sobre tudo isso. Boa noite, Nicola. E as negociações com Fabrizio Angeleri estão mesmo fechadas com o Corinthians? Vamos até confirmar com essa pessoa do Corinthians aqui. Angeleri já tem data para chegar? Se sabe que o Getafe topou emprestar o Angeleri para o Corinthians, tá? Esse empréstimo é sem custos, com o Corinthians assumindo 100% dos salários. O Angeleri ganha no Getafe R$800 mil por mês. E o contrato de empréstimo prevê que, caso ele bata algumas metas, o Corinthians é obrigado a comprá-lo em definitivo, tá? Estou tentando checar aqui quando é que ele desembarca no Brasil para trazer essa atualização também. Boa noite, Nicola. Estou confiante de que o Timão leva o Paulista. Você concorda? Pedrão, eu acho que o grande risco para o Corinthians hoje é o Palmeiras. E essa frase é muito maluca, porque o Palmeiras corre sério risco de não conseguir a classificação para a fase final do Campeonato Paulista. E eu vou até me basear no que o Palmeiras fez contra o Corinthians. Para mim, o Palmeiras foi bem melhor do que o Corinthians. O Corinthians não conseguiu fazer bons jogos em clássicos, né? O restante do campeonato do Corinthians é bem bom. Se o Palmeiras for eliminado nessa fase de grupos, aí eu ponho o Corinthians como grande favorito, tá? Hora de falar sobre a chance de Yuri Alberto trocar o Corinthians pela Inter de Milão durante o fim de semana. Benjamin Bach trouxe essa notícia. O apresentador da CNN contou que o André Cury está na Europa e que o Corinthians deve receber proposta milionária da Inter de Milão nos próximos dias, com transferência em julho. Conversei com o André Cury, que de fato está em território europeu, mas mais especificamente em Barcelona, embora não seja para tratar do Yuri Alberto. A ida dele à Espanha se deve por conta de Vitor Roque. O Palmeiras está tentando comprar o Vitor Roque e o André Cury tenta solucionar essa questão envolvendo o Barcelona e o Betis, operação das mais complicadas. No vídeo da tarde dessa terça-feira trago mais detalhes sobre Vitor Roque. Quero falar agora sobre a situação do Yuri Alberto. O André Cury admite que a Inter de Milão monitora de perto os passos do Yuri. E ela tem capacidade financeira para pagar aquilo que o Corinthians quer, pelo menos 25 milhões de euros. Mas a estratégia do André e do Yuri Alberto foi não fomentar muito essa história, especialmente nos meses de dezembro e janeiro. Segundo o André Cury, essa janela de inverno na Europa é uma janela mais fraca, onde apenas os times na rabeira das competições saem para contratar. E a ideia do André Cury e do Yuri é que ele se mude para um clube importante, em boa fase, no futebol europeu. Até por isso,
vai se aguardar por propostas que venham para o verão europeu, ou seja, para a janela de julho e agosto. Negociações nesse momento não existem, embora, de fato, a Inter de Milão monitore a possibilidade de compra do Yuri, atacante de 23 anos de idade, um dos principais artilheiros do futebol brasileiro na temporada passada, e essa combinação de gols e juventude deve garantir, de fato, ao Yuri Alberto uma proposta das mais interessantes. Hoje o Corinthians tem dois grandes ativos, o Breno Bidon e o Yuri Alberto. O Yuri até vale mais do que o Bidon, mas vale a lembrança de que o Timão tem só 50% dos seus direitos econômicos, a outra metade pertence ao Zenit da Rússia. Boa noite, Nicola. Fala mais sobre esse jogador, sobre esse Angeleri que eu nunca vi jogar. O Angeleri ele surge no Godoy Cruz, se destaca e faz uma temporada de 2021 muito boa no River Plate. Foram 3 gols e 12 assistências, números muito fortes. E ele é vendido para o Getafe. Lá, a coisa não aconteceu para ele. Está 2 anos e meio. Nos 2 primeiros anos, jogou só 10 partidas como titular, outras 17 como reserva. E nessa atual temporada, que já tem 8 meses, a gente já passou da metade da temporada na Europa, ele nem sequer estreou. Confesso que eu não sei o que aconteceu, que ele acabou sendo afastado. O Ramon Dias o conhece muito bem dos tempos de futebol argentino, indicou, brigou, batalhou, e a partir daí a coisa deu uma avançada. Ainda não está fechado, tá? Mas está fechando o empréstimo até o fim da temporada. Bora mudar de assunto e falar sobre Fabrizio Angeleri, que será o primeiro reforço do Corinthians para 2025, lateral esquerdo de 30 anos de idade, que chega a pedido de Ramon Dias, mais um argentino indicado pelo treinador. Importante contar que o Angeleri terá 100% dos salários pagos pelo Corinthians durante o período de empréstimo. Esse empréstimo tem obrigação de compra se algumas metas forem batidas. Atleta completamente fora dos planos do Getafe, com quem tem contrato até junho de 2026. Ele não joga desde o ano passado, completamente fora dos planos e da realidade da equipe espanhola. Importante lembrar ainda que o Angeleri tem na Espanha 800 mil reais por mês de salário. Ele chega para ser o lateral esquerdo mais caro do elenco. E olha que são 4. Fabrício Angeleri será a primeira opção. A tendência é que o Hugo siga sendo a segunda, com o Matheus Bidu a terceira, ainda há o Palácios. O Corinthians, se depender da diretoria, vai tentar encontrar clubes interessados no Palácios e também no Matheus Bidu. Boa noite, Nicola. Com o valor arrecadado da vaquinha, qual é o valor da dívida do estádio do Timão? Hoje você consegue essa informação para mim, por favor? Jean, estou printando a sua mensagem para pedir para o pessoal do próprio Corinthians, né? Quer ver? Ó? Vou mandar para o... Não, essa pessoa não posso citar, tá? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Você consegue ter uma ideia do tamanho da dívida do estádio hoje, depois dos 37 milhões arrecadados? Mandei aqui, tá? Vamos lá. Nicola Like 43, o Timão tem um time bom, mas já vejo ele se desfazendo até o meio do ano. Vai, Timão, sou o seu fã. Mente, hoje até me mandaram uma mensagem, eu não consegui confirmar com o André Cury. O Rodrigo é quem me mandou, né? Que o Benjamin Bach publicou que o André Cury está na Europa, tá? Para negociar, ó, o texto é assim: o staff de Yuri Alberto está na Europa e o jogador deve receber uma proposta milionária da Inter de Milão para ir para o futebol de lá em junho. Tá bom? A fonte é o Benjamin Bach. Mandei mensagem para o André Cury e ainda não obtive retorno. O Nicola Ken, o empresário do Hugo, lateral do Corinthians, para querer dispensar o Bidu em vez de Hugo, não tem coisa boa aí. Maurício, eu entendo o questionamento, mas só para lembrar que hoje o Hugo é o titular e o Bidu é o reserva, né? Só você pegar o exemplo do jogo da Portuguesa, contra a Portuguesa só jogaram reservas. E o Bidu foi titular, inclusive marcando gol. Então, é uma decisão do treinador, né? O Mente de Rico, like 36. Nicola, Augusto cai ou não cai? Vai, Timão, obrigado pelas palavras. Deixa eu ver se tem alguma atualização sobre aquela reunião, né?
Porque assim, meu, tá passando do tempo, né? Ninguém fala mais nada. Ó, chegou a resposta do Corinthians. Tinha perguntado sobre a dívida do estádio. Quanto é que ela diminuiu com os 37 milhões de reais arrecadados? Áudio de 21 segundos. O valor da dívida é atualizado com certo delay. E amanhã a pessoa falou que amanhã ela consegue atualizar para mim. Ótimo, deixa eu agradecer. Boa. Obrigadão. Amanhã a gente fala sobre isso. Então, assim, só para explicar, né? Eram 705 milhões de reais de dívida. O Corinthians já conseguiu 37 milhões de reais da vaquinha virtual. Na teoria, era só tirar 705 de 37. Mas a conta é um pouco diferente, porque quando você adianta o pagamento, você deixa de pagar juros. Então é possível que a dívida hoje seja inferior aos 37 milhões menos 705, e essa pessoa do Corinthians está me prometendo para amanhã a resposta com números atualizados, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, esse timão maravilhoso. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de toda a novidade que a gente postar aqui neste canal. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.